Certinho? Gravando, doutora. Pode Ótimo. começar. Vamos lá. Muito boa noite a todas, todos e todes. É com imensa satisfação que damos início a mais uma palestra promovida pela Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial da 125ª Subseção de Santana. Eu sou a Camila Lima das Neves, que está presidenta dessa comissão, né? Comissão esta que, para mim, é muito benquista, né? E por quem também ladeia comigo nessa gestão, eu estendo os meus agradecimentos, né? Também não poderia de publicizar os meus agradecimentos à diretoria dessa subseção, né, em nome do vosso presidente, que hoje não está aqui presente com a gente, o doutor Peter Souza, né? Também agradeço o nosso vice-presidente, o doutor Oswaldo Vieira. Elevo também os meus agradecimentos à secretária-geral, a doutora Riva Vaz, que aqui se faz presente com a gente, nos assessorando, a doutora Cláudia Areias, a secretária adjunta, e também o nosso tesoureiro, o doutor Ulisses Mateus, que é uma pessoa muito querida, no qual também eu faço votos de muita saúde e pronta recuperação, né? Está em minhas orações. E, obviamente, eu também não poderia estender o convite para vocês, né? Que se fazem presente, né? Por ter interesse na nossa comissão, por ter interesse, participação e engajamento, né, em tema que para nós é tão delicado e também tão importante, né? A gente não poderia deixar de falar sobre isso, né? Um tema não menos importante porque é necessário falar sobre a saúde das nossas, é importante falar sobre a saúde mental da mulher negra brasileira, né? Então, eu elevo os meus agradecimentos para todo mundo que está aqui presente. Meu muito obrigada. E eu não vou me estender muito. A gente sentiu e pensou na necessidade de abordar essa temática, né, em se tratando que decorreu aí o mês de julho, né, mês emblemático no qual se comemorou mais um ano, né, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né, no último dia 25 do mês passado, e muito se falou, né? A gente observou e vem acompanhando que geralmente nessa data muito se fala, né, sobre o protagonismo das mulheres, né, sobre a real representatividade, né, em espaços aí de poder, principalmente em espaços de poder de decisão, que são ainda lugares, né, que eram lugares que em outrora não foram criados, não foram pensados, né, para nós, mas eu ainda arrisco aqui, como boa pessoa que arrisca tudo na vida, eu arrisco também dizer que esses espaços ainda não são, né, pensados nem criados para nós, mas é possível a gente reconhecer um trabalho profícuo, um trabalho esforçoso, né, de alguns movimentos sociais para que esse quadro ele vinha se revertendo, não é verdade? Então, a gente também pode observar uma certa mudança, né, uma certa evolução, né, no avanço de mulheres negras sendo protagonistas de suas vidas, inclusive optando e estando em todos os espaços, porque eu acho que é isso importante, a gente estar em todos os lugares, porque a gente pode e a gente precisa, né? Não os espaços que outrora eram das nossas casas, e aqui eu trago também um pensamento da Grada, que eu sempre gosto de citá-la nas minhas falas, porque ela costuma dizer que o espaço da casa é o espaço da margem, né? Fora da sua casa, fora do seu lugar de pertencimento. Então, a gente não mais está na nossa margem, a gente pode estar em qualquer lugar, inclusive em entidades de classe também, como é a nossa OAB. E aí, falar sobre a saúde mental da mulher negra brasileira, a gente também reflete, né, em como o racismo ele é uma realidade muito violenta, né, que opera assim de uma forma bem nociva, de uma forma muito bem engrenada, né, e perigosa, porque se a gente não observar, né, a gente acaba aí caindo também nessas armadilhas
tão perigosas do racismo, né, que opera de maneira muito bem articulada em nossas vidas. E o racismo também, além disso, ele também é visto como, acredito que como um fenômeno, né, um fenômeno periférico, que muitas das vezes ele é inserido na superfície, mas não é bem assim. A gente acredita que ele está ali na superfície, mas não, né, das coisas. É como se o racismo operasse numa camada de tinta. E aqui eu também trago também a Grada, porque ela fala que o racismo ele opera numa camada de tinta como fosse algo simples, puro e simples de ser removido. E não é, né? O racismo não é uma tinta fácil de ser removida. O racismo ele é visto também como algo assim nas relações sociais, mas ele não é visto como um fator determinante dessas relações, né? Ele é visto como um fator externo, um fator do passado que só existiu aí em outrora, mas não, muito pelo contrário. Ele se faz muito presente e muito contundente em nossas vidas, né? E não tem como falar que é algo muito explícito em nossa sociedade, né? Que ele é capaz de determinar quem nós somos, né? O que nos tornamos e para onde iremos, né? Então é importante que a gente fale e reflita sobre como ele opera, inclusive nas nossas vidas, impactando diretamente na nossa saúde e, sobretudo, na nossa saúde mental, né? É importante que a gente fale e pense sobre essas cicatrizes, né? As cicatrizes psíquicas, né, que o racismo ele nos causa. E eu percebo que essas cicatrizes psíquicas, e a nossa expositora Ana, ela pode até vai dar a sua contribuição, porque essas cicatrizes elas vêm assim sendo amplamente negligenciadas, né? A gente fala, mas é como se a gente falasse de modo muito superficial e ninguém fala e ninguém busca meios ou mecanismos para que se de fato escuta e que de forma conjunta possamos pensar, né, em algo, em estratégia de defesa para falar sobre como ele reverbera nas nossas vidas, né? E os impactos danosos que o racismo causa nas nossas vidas. A gente sabe que afeta uma população negra em geral, mas é preciso também estreitar o nosso nicho de atuação. É preciso que a gente fale e amplifique as nossas ideias, porque essa temática do racismo, da saúde mental, quando a gente fala de saúde mental da mulher negra brasileira, a gente faz aí uma combinação não só do racismo, mas uma combinação do sexismo, do machismo, da misoginia, né, que caminham aí de forma muito entrelaçada na nossa sociedade e nos afeta diretamente, não é verdade? E aí, quando a gente fala disso, que sabe que tem todo, né, por detrás também do racismo, da misoginia, do machismo e do racismo, que afeta, sobretudo, as mulheres, mas também as mulheres negras, porque, infelizmente, é um assunto que a gente não quer falar, não é palatável, mas é necessário que nós ainda ocupamos um alto índice de vítimas de feminicídio, né? Nós morremos mais, infelizmente. Nós somos vítimas de violência doméstica, familiar e de gênero, então a gente sabe que nós estamos ainda na ponta da lança da morte, infelizmente. E também, em contrapartida, quando a gente fala disso, eu não posso deixar de falar, né, sobre um sancionamento da lei essa 14.188 de 2021, né, que já está em vigor e foi sancionada aí na última data do dia 28 de julho, né? Sabemos aí que a violência psicológica é uma das formas de violências prevista na Lei do Maria da Penha, precisamente no seu artigo 7º da lei, né? Mas com o advento dessa lei 14.188 de 2021, ela traz aí como se fosse um encrudecimento, né? Previsto aí, sendo tipificado no Código Penal, com a pena aí de 6 meses a 2 anos e multa, né? Se a conduta ela não constitui
crime mais grave. Então, a partir do momento que esse agressor, além dessa violência psicológica, ele comete outros crimes previstos na Lei Maria da Penha, aí a lei vai ficando mais encrudecida, né? Mas a tipificação básica aí somente para a pessoa que comete, né, o agressor, o algoz que comete essa violência psicológica em face dessa mulher, ele já tem aí um encrudecimento de uma pena aí de 6 meses a 2 anos de reclusão, né? De multa também. E essa lei ela vem sancionada, né, como uma forma muito satisfatória e acalentadora em se tratando que as tipificações elas eram acometidas somente para o agressor que cometia a violência física. Mas a gente sabe que a violência física é uma das formas de violência em face das mulheres, né? A mulher, ela vítima, essa sobrevivente, ela está aí dentro de um ciclo de violência, né? E quando ela chega na violência física, a violência psicológica, ela já está aí instaurada há muito tempo. Então, é preciso reconhecer, e eu acho que isso se dá também essa aprovação, esse sancionamento dessa lei se dá também devido a movimento de mulheres, a grupos sociais, né, envolvidos com a temática, envolvidos que tenham aí uma preocupação em face das nossas vidas, em face dos nossos corpos. Então, a gente também comemora, né? É possível de comemorar isso. Mas, em contrapartida, quando a gente fala, né, do nicho da violência doméstica e familiar, que afeta a violência psicológica, que agora já tem essa tipificação, a gente sabe também que existe, né, outras formas de violência, inclusive também perpassando e reverberando essa violência psicológica em outras camadas, que não só na doméstica e familiar, né? A gente sabe aí que mulheres vêm sofrendo uma saúde, vem sofrendo violência psicológica em outras camadas, que não só no ambiente do seu lar, né? Infelizmente, a gente vê muito isso em ambiente corporativo e outras camadas da nossa sociedade, em se tratando culturalmente aí que a nossa sociedade ela foi criada para não respeitar as nossas opiniões, enfim, é uma sociedade de classes e a gente tem um grande desafio, né, de conviver nessa sociedade, porque historicamente ela foi pensada e criada para não nos respeitar, não nos ouvir, e a gente tem, enquanto mulheres independentes e livres, e aqui eu me arrisco muito e tenho muita cautela de dizer que a gente é ainda livre nessa sociedade, mas enquanto pessoas que transitam, né, nessa sociedade, a gente ainda tem muito desafio pela frente. E aqui eu não poderia deixar de convidar, já passar a palavra para a nossa expositora, a Ana Paula, né, que é a minha amiga querida, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma profissional excelente, engajada com a luta, né, uma profissional responsável, com um olhar amplo e macro em face dos nossos corpos, preocupada de forma assim fidedigna com a nossa saúde. Eu não poderia de apresentá-la, né? Porque quando a gente fala de violência psíquica em face de nós mulheres, né, em outros ambientes, né, que não sejam aí do âmbito doméstico e familiar, a gente precisa pensar também quais esses ambientes são aí reverberados, essas formas de violência, quais medidas a gente pode, né, ter e quais enfrentamentos também, acho que isso é importante, né? E para esta e tantas outras perguntas, acho que atinentes ao tema, para que a gente possa, de fato, refletir sobre a saúde mental das nossas, eu convido agora para falar a Ana Paula, né, que é uma mulher apaixonada, uma mulher preta apaixonada, já lendo o currículo, Ana, porque o seu currículo é extenso e eu não poderia de cor aqui falar, então para isso já tem minha colinha aqui. Então, lendo aqui a qualificação da nossa convidada, a Ana Paula Cardoso, que é uma mulher apaixonada, uma mulher preta apaixonada pelo encontro humano, é psicóloga pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, FTC, de Salvador, e está psicóloga no Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial, daqui de São Paulo, né, ligado aí
a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania daqui da cidade, está psicóloga clínica ética política social, é pós-graduanda em gestão de serviços do Sistema de Assistência Social e Direitos Humanos, em formação no Instituto Ama Psique e Negritude em Psicologia e Relações Raciais, é integrante do Núcleo de Trabalho, Psicologia e Relações Raciais do Conselho Regional de Psicologia, CRP, São Paulo. Ana, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Agradeço muito por ter topado o nosso convite, né, em expor, né, mais uma demanda aí que para nós a gente precisa falar e discutir sobre, que é sobre a saúde mental das mulheres, que é sobre a saúde mental das mulheres negras, né? E se tratando historicamente que nós cuidamos de tanta gente, estamos na base aí da pirâmide, mas e quem cuida de nós? Então, eu passo a palavra para você. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua, Ana. Gratidão. Primeiramente, boa noite a todas, boa noite a todos e a todos aqui presentes. Meus afetuosos e calorosos cumprimentos aos aqui presentes. E meu especial agradecimento, né, a essa amiga querida, parceira de lutas aqui nessa terra, um tanto hostil, mas que tem nos acolhido também. Muito grata pelo convite para compor essa roda em um tema que se faz tão urgente, não só no mês de julho, né, como foi mencionado por você, embora fundo esse mês tão emblemático que é o Julho das Pretas, né, e como foi mencionado e é sabido por todos, acredito eu, né, que é o mês que a gente dá visibilidade para as mulheres negras contra todas as formas de opressão, de raça, de gênero, e que a gente também dá visibilidade para a líder quilombola, aquela que traz com muita resistência aí para o povo preto, né, que é Teresa de Benguela. Todos os dias é dia de pretas. Então, essa pauta precisa estar presente todos os dias. Que todos os dias, então, se faça um julho, para que a gente possa seguir dialogando sobre essa temática. Agradeço também a amiga baiana que me acolhe lá. Gratidão por estar aqui, nós presente. E, sobretudo, né, diante de um contexto e cenário vivenciado no nosso país, acho que essa pauta ainda se faz mais urgente. Eu confesso que quando a colega a doutora Camila ela externou o convite, eu fiquei muito a me inquietar o que é que eu traria de contribuição para compor essa roda, dentro de um tema que é tão amplo e complexo, né? A gente fala de direito à saúde, a gente fala de saúde mental, porque não dá para falar de saúde mental sem falar de saúde, sobre o racismo, o sexismo, né? Então, tudo em um único tema. Então, de fato, é um grande desafio falar sobre isso. Eu preparei um slide aqui para nortear a fala, mas eu não vou compartilhar a tela, porque eu prefiro ver vocês, né? E vendo aí o rostinho, acho que quando eu compartilho eu não consigo, né? Continuar vendo aqui o pessoal, então eu vou... a gente vai conversando, eu prefiro ver, embora está lá o formato de palestra, mas eu prefiro pensar que eu vou trazer algumas contribuições para que a gente possa dialogar mesmo, né? Então, acho que quando a gente pensa dentro do tema aí, né, que foi proposto, o direito à saúde mental da mulher negra, né,
Eu acho que eu trago aqui muito ousadamente, primeiramente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Digo ousadamente porque eu estou aqui compondo uma roda que tem pessoas que detêm muito bem o âmbito, né, do direito, que são muito renomados, inclusive. Então, eu trago aqui a Declaração Universal para que a gente possa pensar que o acesso à saúde, ele deveria ser inerente à condição humana. Está lá na declaração. Seu artigo 1º diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E o artigo 2º complementa que todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. E aí ele enfatiza, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião e assim por diante. Então, quando eu trago aqui esse artigo, é para a gente pensar que a saúde ela deveria ser inerente à condição humana, né? Normalmente, dentro da lógica de direitos humanos, o que importa pensar nesse contexto da saúde mental da população negra e da população não é que o meu direito termina onde começa o seu, como normalmente é posto aí no senso comum, né? Dentro de uma fala muito popular. Mas que meu direito só é direito se você também tem direitos. Porque se só eu tenho direitos, passa a não ser mais direitos. É privilégio. Entende? Então, portanto, pensar a saúde de mulheres negras é importante considerar que a maior vulnerabilidade ao adoecimento expressa a história de privação de direitos humanos da população negra. E compondo, né, eu trouxe também para falar do mesmo tópico o artigo 196 da Constituição Federal de 88, complementa também que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E a gente tem um marco aí, que é a Lei 12.288, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. No seu artigo 6º vai dizer que o direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público. A gente tem também a nossa Política Nacional de Saúde Integral da população negra, mas eu acho que é importante a gente pensar e considerar o que vem a ser saúde, né? Sobretudo aqui dentro do tema, o que vem a ser saúde mental. Acho que para pensar saúde mental, é preciso pensar primeiramente num contexto muito mais amplo, como eu disse, que é a saúde. Geralmente, a gente pensa a saúde mental como um equilíbrio entre as nossas ações, sentimentos, pensamentos e aquilo que proporciona o estar bem consigo mesmo e com as pessoas às quais a gente se relaciona. Mas essa seria apenas uma forma de pensar. Mas quando a gente amplia esse conceito e começa a trazer outros elementos para compor isso, inclusive eu trago aqui uma inspiração, que eu vou poder falar um pouco mais sobre isso, que é o bem viver, e deixo para quem tiver interesse também, tem uma tese da Clélia Prestes, né, que é integrante do Instituto Ama Psique, doutora pela USP, em saúde mental. E dentro dessa inspiração, né, do bem viver, faz sentido pensar que sempre cada ser humano ele vai ser pensado no bem viver dentro de um conjunto, em um contexto, e não isoladamente, porque não estamos isolados. Então, quando a gente pensa a saúde de uma pessoa, a gente pensa o equilíbrio harmônico entre os diferentes recursos e demandas. Isso pensando em diferentes aspectos e dimensões de vida, né? Aí a gente poderia colocar nessa composição o aspecto orgânico,
O psicológico, aí entra a saúde mental como um deles que vai compor o campo energético, né? O equilíbrio e a saúde dessas relações, que essas relações elas sejam horizontalizadas e não verticalizadas, sem humilhações, sem opressões, né? Aí incluiria-se também o equilíbrio dos aspectos coletivos sociais, ecológicos, tudo isso compondo uma única pessoa. Então, pensar saúde mental é pensar em uma dessas dimensões, em todas essas dimensões se compondo, e para que essa pessoa possa estar em saúde, ela precisaria estar em perfeito equilíbrio com todas essas condições. E o que dizer, né, da saúde mental de mulheres negras? Pensando nesse contexto que a gente traz de um equilíbrio entre tantos elementos que compõem o conceito de saúde, que bom que a Organização Mundial de Saúde repensou e viu que não se trata de ausência de doença, até porque é preciso pensar a saúde a partir da saúde, não da doença, né? Como normalmente acontece. Mas pensando no contexto de saúde mental das mulheres negras, minimamente ter condição que transcenda o sobreviver. Não é da ordem do sobreviver, mas que se garanta direitos à vida e ao bem viver. Dentro de todos esses aspectos que eu mencionei, né, que compõem o contexto de saúde, e entraria aí, né? Pensando nos adoecimentos da população negra, dentro do contexto de saúde, a gente tem uma série de determinantes, né? Situações desfavoráveis de vida, a desnutrição, doenças do trabalho, né? Dano ao sofrimento mental, psíquico, trajetórias de uma evolução agravada, o próprio racismo, que por si só, como a doutora Camila, né, a colega, pontuou, deixa marcas que são profundas, né? Ele vai fazendo inscrições na psique humana e trazendo fraturas de uma gravidade gigante, né? Eu acho que é importante a gente pensar, quando a gente para pensar na saúde mental da população negra e, sobretudo, da mulher negra, qual é o contexto que a gente está tentando pensar na produção de saúde, sobretudo saúde mental? Um contexto eurocêntrico, com essa visão de Europa o tempo inteiro presente, uma visão patriarcal, em que a referência ela também é masculina, um contexto hegemônico, epistemicida, meritocrático, onde o acesso se dá por mérito, sem considerar o contexto histórico em que a gente está inserido, um contexto capitalista, heteronormativo, racista, classista, opressor, violento, elitista, desigual. Esse é o contexto, né, que as mulheres negras estão inseridas. Então, a vida de mulheres negras, ela está sob constante ataque. Se a gente for pensar historicamente, eu acho que é bem importante, né, situar dentro da história onde é que está situada a mulher negra, né? A mulher negra, antes do século XIX, é vista como a mulher que cuida, né? É a mãe preta, é a imagem colonizadora da mulher como doadora e cuidadora, que existe para servir aos outros, para servir ao grupo branco. É a mulher escravizada que cuida das crianças, que ensina a falar, que limpa, que amamenta,
é a ama de leite, né, que pratica a amamentação social. Além disso, ela cuida dos seus filhos, né, também. Essa mulher, ela é acolhida ou escolhida para auxiliar nos serviços caseiros, né? Isso no século XIX ainda. A mulher negra, ela é a benzedeira. Então, a gente vê que a mulher está sempre assumindo esse papel de cuidadora. A mulher mucama, né? Ela é o alicerce da família, é o centro das interações, tem o prestígio sobre a casa e a família, nesse lugar de cuidadora. É a que assume os trabalhos domésticos, né? Então, pensar a mulher negra dentro desse contexto, no século XX ainda, há uma rejeição da mulher negra, inclusive no contexto profissional de saúde. Nos anos de 1920, foi vetado o ingresso das mulheres negras na enfermagem padrão, por entender que o modelo oficial de profissional da enfermagem era mulher branca, jovem, com vocação para a arte do cuidado, com formação educacional e religiosa, preferencialmente cristã. Então, está aí dentro do contexto, né, histórico, uma mulher que assume o cuidado. Eu trago aqui também, não era o meu desejo, mas um breve panorama dentro do contexto da população negra, especialmente da mulher negra, para que a gente pense em alguns números, né? Como é que está a realidade? Dentro da população hoje, 50,79% da população brasileira são compostas por mulheres negras e pardas dentro da pesquisa do IBGE. Educação, as disparidades nas taxas de alfabetização e escolaridade entre mulheres brancas é bastante preocupante. Entre 90% e 83% de mulheres brancas que acessou a escolaridade, entre as mulheres negras e pardas, né, de acordo com os dados do IBGE, a gente está em 78%, 76%. Fala-se em um ingresso da população negra no ensino superior, né? Uma diminuição, por assim dizer, da taxa de analfabetização. No entanto, as disparidades de igualdade, de desigualdades ainda é bem preocupante, bem alarmante. Em 2019, por exemplo, segundo o censo do IBGE, as mulheres negras dedicaram aos cuidados de pessoas e aos afazeres domésticos quase que o dobro do tempo que os homens. E falando-se de mulheres brancas, as mulheres negras ainda assumem muito mais horas semanais dedicadas a esse tipo de cuidado. Enquanto que as mulheres negras, elas assumem cerca de 22 horas por semana, as mulheres brancas assumem cerca de 20 horas por semana, né? Então, os dados ainda apontam que elas se envolvem mais em atividades de cuidados e afazeres domésticos, que a tentar adentrar em atividades de conciliação que pudessem trazer uma remuneração, né? Então, além disso, as mulheres negras, elas também assumem duplas jornadas não remuneradas, que elas exercem trabalho parcial e no outro turno nos cuidados e afazeres domésticos. Então, a gente vê que ainda há uma segregação, né,
ocupacional também muito grande dentro do contexto, em que pretas ou pardas, elas recebem até 57,5% dos rendimentos abaixo do que daquelas de cor branca. Então, a gente vê que as disparidades ainda são de um nível muito grande de preocupação. Pensando nesse contexto e nas disparidades, ainda, acho que é super importante mencionar que dentro do contexto, como eu falei, né, justamente dessa negra que habita na periferia, nas baixadas da vida, que sofrem efeitos de uma culpabilidade branca, com inscrições de uma grande gravidade dentro do contexto racial, do racismo, e sobrevive, né, à base de muitas vezes, de ser a base de sustentação dessa família. Acho que é importante também mencionar que dentro desse contexto, as estruturas econômicas de participação em atividades produtivas e acesso a recursos da mulher negra, ainda há uma disparidade também muito grande. Então, é um contexto que ainda traz grandes marcas e preocupações. No entanto, eu penso e gostaria de trazer aqui, né, também para compartilhar, e falando de atualidade nesse cenário pandêmico, em que, além do contexto, né, que a gente está enfrentando de um vírus, em que várias outras epidemias elas se intensificaram, e que se faz necessário pensar e reinventar a saúde, e como isso tudo tem que ver com as perspectivas de mulheres negras, porque para nós negras, coletivamente falando, esse contexto de violência e de mortes, infelizmente, ele é muito familiar. Importante falar ainda do genocídio, que há muito ele acontece e que permanece durante uma pandemia, e que não são apenas corpos assassinados, mas são perspectivas de vida, são sentidos de vida, a possibilidade de um sonhar quanto ao futuro. Mães negras, né, que a todo tempo temem pelos seus filhos. Então, para a gente, é uma realidade que é muito comum e familiar, como eu falei. E dentro do contexto pandêmico, é interessante que a gente ouve o tempo inteiro, né? Que as pessoas dizem de um novo normal. Que novo normal é esse? Será que esse novo normal se aplica a nós, população preta, mulheres pretas? Para a gente não tinha um antigo normal. Talvez seja, assim, um desejo de um novo, mas de uma nova ordem de fato. E não um novo normal dentro de algo que a gente nunca teve. Então, pensando nesse contexto, né, da mulher negra, a gente tem várias inscrições de violências e mortes, todas as formas de opressões e violências que são inscritas. A gente é o país que mais mata mulheres, sobretudo mulheres negras, por feminicídio, né? A mulher negra, por si só, assume um cuidado solitário dessa família, muitas vezes sendo a única
responsável pela essa família. Então, a solidão da mulher negra não é da agora, vem de longe, esses passos vêm de longe. O próprio racismo, que, como eu disse, vai deixando inscrições nessa psique. Mas eu entendo também que é importante pensar em possibilidades e caminhos de cura, né? E esse foi algo que eu me desafiei a trazer um pouco aqui para a gente pensar. Porque, sobretudo, quando a gente fala sobre a população negra e de mulheres negras, a gente pensa de logo nas suas mazelas, né? E eu acredito muito que é possível e é necessário, dentro do bem viver, a gente politizar a nossa dor. Politizar a nossa dor também é estratégia de enfrentamento e promoção de saúde. E aí eu trago brevemente alguns históricos, né, dentro do nosso contexto, da população negra, sobretudo de mulheres negras, alguns movimentos em que houve essa possibilidade de politizar a dor. Um deles é a Irmandade da Boa Morte, que foi a primeira organização de mulheres negras do Brasil, que foi instituída em 1820, lá na Bahia, em Cachoeira. Essa organização de mulheres negras, a primeira, que até hoje existe, por sinal, eles trazem rituais de ressignificação à morte e à vida de quem teve a vida e a memória atingida. Outro evento que eu acho que é importante mencionar foi o 8º Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, o primeiro Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, que é o que dá, né, margem ao dia que a gente comemora aqui, no 25 de julho, a Conferência de Durban, a Marcha Zumbi mais 10, a Marcha Zumbi dos Palmares, que, embora essas últimas não sejam eventos políticos que foram restritos às mulheres negras, mas elas sempre estiveram presentes, participando historicamente desses momentos e compondo esses atos. Então, penso eu que, historicamente, buscarmos resgatar e promover e produzir saúde, e em todos esses momentos, todos esses eventos que eu pontuo aqui, dentre tantos outros marcos, eles foram sofisticando a forma com que a gente resiste e reage e contrapõe saúde num quadro que é de programação de morte. Como diz Clélia, é um genocídio legislado, né? É o que a gente está vivendo aqui. E acho que para abrir aqui, para que a gente possa também ouvir o que é que as pessoas, né, os presentes aqui estão pensando acerca, né, do que eu pude trazer, eu gostaria de compartilhar um poema da Beatriz Nascimento, que chama Fêmea Erecta. Há quanto ao tempo pertenço? Só esses anos? Impossível. Quantas cronologias marcaram meu corpo? Infinitas. Se não, por que tanta expressão? Sensação imprevisível, átomos em explosão. De certo não saberia como sei identificar. Foram precisos muito sentir, armas a adquirir para pôr-se de pé. Eu acho que esse poema fala muito do que eu acredito e daquilo que compõe também a minha prática no dia a dia, para pensar que, em meio a um contexto
que produz morte, sobretudo dentro do contexto da população negra, da mulher preta, acho que enquanto movimento social, a mulher preta ela tem produzido formas de produzir vida, de pôr-se de pé, de pôr-se em pé, bem inclusive, mesmo num contexto que produz morte, produz dor e sofrimento. E que a gente possa falar das nossas mazelas, sim, daquilo que nos atingiu, mas de como e do que foi possível fazer apesar do que nos atingiu. É isso. Acho que por hora eu queria ouvir vocês também. De repente, a partir daquilo que vai sendo explanado, a gente pode ir abrindo para outras possibilidades. Ai, Ana, a sua fala perpassou tantas questões. Parabéns pela exposição, parabéns pela explanação. É um tema que a gente tenta trazer, a gente precisa trazer, mas a gente não sai tão leve, né? Eu, particularmente, aqui acredito que as mulheres que estão aqui presentes, os homens também, se sentem exauridos, né? Acho que está todo mundo cansado, exausto, né? A gente já vem carregando aí muita coisa, né? Segundo ano aí nessa conjuntura pandêmica, tem as questões políticas, culturais, e eu acho que a gente está muito exaurido, né? Quando você me fala, quando eu trago inicialmente esse ensaio para que a gente pense, né, da psique em face da violência doméstica e familiar, e aí quando a gente sai desse contexto, né, de feminicídio, porque nós estamos na linha de frente, porque nós, infelizmente, ainda, né, morremos mais, né, por romper relações abusivas, por sermos aí donas dos nossos corpos, e a gente acaba sucumbindo. E quando você me traz a saúde mental da mulher negra brasileira, eu penso em várias questões, né? A gente tem aí essa tipificação dentro aí, né, sancionada no último dia 28 de julho, mas nesse contexto familiar, né? Eu não sei se você tem essa percepção e os seus demais aqui presentes têm, mas o que eu acho também que tem um impacto significativo e considerável na nossa saúde é o ambiente corporativo, né? A pressão, essa questão de a gente produzir, essa questão de números, de resultado da mulher negra, não só também no ambiente corporativo, mas no acadêmico, né? Que duvidam aí a todo tempo da nossa produção, das nossas capacidades intelectivas. Eu acho que a gente tem que mostrar 2 ou 3 ou 4 vezes mais aí em face de pessoas e de mulheres não brancas, não negras, enfim, é, é exaustivo, né? Cansativo. Queria ouvir vocês, queria ouvir a nossa doutora Lene, que vai precisar se retirar agora, nossa vice-presidente da comissão. Doutora Lene Blu de Oliveira, por gentileza, a palavra é sua. Estou encantada, doutora Ana. Foi maravilhosa a sua exposição, uma aula magna mesmo, e realmente ela toca na ferida, na nossa ferida, né? E gostei muito dessas opções que você nos apresentou de cura, né? Que, na realidade, estarmos juntos é uma cura, né? Então, eu fiquei emocionada quando você falou da Boa Morte, da Irmandade. Eu, toda vez que posso, vou para a cachoeira, faço a minha reverência às irmãs, caminho com elas, saldo o andor, porque é de lá que vem a nossa cura, a minha cura pessoal. Tive o privilégio também de estar no Encontro Nacional de Mulheres Negras, na Marcha das Mulheres Negras, a Marcha Zumbi Mais 10, e eu concordo totalmente com o que você disse. Estarmos juntos nutre a nossa luta, nutre o nosso caminhar. Mas tem uma questão que está me preocupando como idosa, que é a relação entre a demência, Alzheimer e a questão racial. Tenho feito uma pesquisa sobre isso,
e estava lendo um texto, não cheguei a um estudo grande, norte-americano, que faz uma ligação entre as mulheres negras e as outras mulheres de outras etnias e o Alzheimer, citando o marcador racial como influenciador dessa síndrome. Só faltava isso, né? Já temos tantos, mas pode falar um pouco sobre isso? E já vou me pedir licença, a doutora Camila, minha presidenta querida, a todos os participantes, porque assim que ela responder, eu tenho que sair, e meu compromisso começa exatamente 8h03, por aí. E estou muito feliz com esse evento, como todos os eventos da nossa comissão, e feliz pelo apoio e a presença de todos. Gratidão. Opa, estava tentando abrir aqui o microfone. Lene, agradeço também, né, pela participação, agradeço pela pergunta. Na verdade, o que eu posso trazer, não tenho mergulhado nos estudos especificamente, né, com relação a determinadas psicopatologias, né, atreladas ao racismo, mas posso sim mencionar que o Alzheimer, enquanto uma forma de demência, ele sim pode trazer inscrições do racismo, sem dúvidas alguma, né? O estresse crônico, especialmente decorrente da questão racial, sim pode deixar inscrições que agravem e cronifiquem essas questões, né? Alguém que cresce entendendo o tempo inteiro, né, que leva a vida adulta o tempo inteiro entendendo que é de só menos importância ou que é diminuído apenas pela cor da sua pele, isso causa um estresse gigante. Fora os demais enfrentamentos nos contextos institucionais, familiares, né, e tantos outros. Então, o demência e o Alzheimer são duas condições que inibem habilidades realmente cognitivas, né? E que podem se acometer a população negra, sobretudo majoritariamente, porque o racismo ele está ligado às condições que prejudicam as faculdades mentais, né? Inclusive quadros, a gente tem é muito comum quadros de depressão, né? Com tantos outros prejuízos, como o estresse pós-traumático, né? A gente recebe muito nos nossos equipamentos pessoas com fissuras de extrema gravidade e extremo sofrimento psíquico, decorrente de uma exposição e de vivências, né? Com experiências que vão deixando, sim, inscrições de traumas, né? De medos, de inferioridade, né? E tudo isso produz estresse, produz sentimentos de inferioridade e, consequentemente, produz dor e adoecimento mesmo, né? Adoecimentos graves. Não sei se eu pude responder a sua pergunta, mas acho que fico aberta para a gente dialogar, posso deixar meu contato e a gente pode seguir dialogando sobre isso, sim. Obrigada, Lene. Satisfeita. Obrigada. Obrigadão. Gratidão. Um evento aí secundário a este, viu? Boa noite para você. Obrigada mais uma vez aí pela parceria, por caminhar conosco aqui na Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial. Sou grata. A próxima é a doutora Rosana Rufino, que pediu para falar. Mais alguém, gente? Vocês têm dúvidas, querem contribuir? Tem alguma experiência para compartilhar aqui com a gente? Doutora Rosana, por gentileza, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Na sequência, a Noilza também vai dar sua contribuição. Obrigada. Boa noite, Camila.
cumprimento a todas e todos aí na sua figura como presidente, a doutora Lene, nossa vice-presidente, a doutora Ana Paula. Peço desculpas porque eu cheguei um pouco atrasada, então não sei se minha pergunta já foi contemplada durante sua fala, mas eu também acho muito importante que a doutora Lene trouxe, que você trouxe, né, sobre falar, né, das nossas dores, também é um processo de cura, acho que é um processo, na verdade, de revolução, por tantos anos que o racismo foi silenciado na nossa sociedade, né, especialmente as intersecções que atingem, né, as mulheres negras de raça, de gênero e de classe. E eu queria saber um pouquinho, não sei se você conhece as imagens de controle que a Patrícia Hill Collins traz, né, são os estereótipos, né, que demarcam a trajetória das mulheres negras. Esse processo de falar, né, como cura também, é um processo muito, às vezes também ao mesmo tempo agressivo, né? Como que a gente consegue equilibrar, tentar equilibrar, né, pelo menos expor realmente aquilo que nos aflige, sem que isso ainda nos adoeça ainda mais, para que a gente consiga vencer esses estereótipos que percorrem, né, que perspassam a trajetória das mulheres negras, né, ou da mulher raivosa, ou da mulher fogosa, enfim, de tantos outros que estão aí expostos na sociedade. A gente vai por parte? Ou... Não, acho que você pode ficar à vontade. A gente está indo aí para a primeira hora de evento. Acho que dá para você responder de forma individual. Então, vamos lá. Então, muito grata pela sua pergunta, Rosana, né? E acho que uma pergunta muito pertinente, né? Algo que é muito pertinente pensando a mulher negra, né? Que é vista ainda, tida como essa figura, como objeto sexual por muitas vezes, né? Um objeto de desejo. Recentemente até eu li um artigo, né? Falando sobre a mulher que é vista como passista, né? Nas escolas de samba lá do carnaval, e a mulher que se apresenta enquanto doméstica, né? Nas cozinhas, né? Então, como preservar minimamente a saúde mental dentro de um contexto em que a mulher ainda tem uma visão tão estigmatizada, e como isso tudo afeta a vida e a psique dessas mulheres, né? De fato, é muito forte ainda essas inscrições, mas, como eu falei, né, eu acredito muito em pensar em mulheres dentro do contexto da coletividade, né? Mulheres que dentro de inúmeras possibilidades de caminhos de cura, elas se fortalecem para promover e produzir saúde, né? Sofisticando, inclusive, essas formas de produzir saúde dentro de um contexto que produz ainda a objetificação dos nossos corpos. Então, a gente tem inúmeros exemplos, inclusive, né, de associações e de movimentos dentro do coletivo que estão empenhadas em pensar ou repensar e reconstruir essas formas de produzir vida e de sair desses lugares realmente de borda, esses lugares ainda de objetificação dessas mulheres, né? Diante de tantos contextos de violências, porque é um tipo de violência também e de produção de morte. Tem mais dúvida, doutora Rosana? Não, estou contemplada. Excelente, muito obrigada. Nós que agradecemos. Noilza, a palavra é sua.
Obrigado, boa noite. Para quem eu não me apresentei, eu sou baiana, sou colega de profissão de Ana Paula, psicóloga, e agradecer primeiramente, né, as explanações riquíssimas, né, de doutora Lene, de doutora Camila, doutora Ana Paula, e essa pontuação que ela faz sobre esses estudos, né, ela traz aí uma reflexão que eu achei muito importante. Ana Paula trouxe um apontamento, né, que o que me faz também participar desse encontro é essa busca, né, de que maneira o psicólogo pode se localizar, né, embora haja aí cada vez mais produções no sentido de nortear a nossa prática, mas não é suficiente, nunca será, me parece, né? Então, poder escutar os apontamentos que vocês estão trazendo, né, num contexto mais amplo, né, é muito importante para fortalecer nossa prática. Essa reflexão que as doutoras trazem no sentido a questão do Alzheimer, né, e a correlação com questões de etnia, me remete, eu sou muito identificada com as questões da saúde mental e atenção psicossocial, né, pensando em direitos humanos e a desconstrução desses estereótipos também. Me remete àquelas teorias do século XIX, pensando os retrocessos das políticas públicas de saúde mental, né? Onde a doença mental também estava ligada a questões se tentava uma conexão com questões de raça e etnia. Me lembrei da teoria da degenerescência, né? E pensando nos espaços de exclusão manicomiais, onde há ainda uma presença importante, né, de pessoas negras, né, mecanismos de exclusão que estão sendo retomados com a desconstrução, com o desmonte das políticas públicas de saúde mental. Era só essa reflexão que me ocorreu. Agradecer a vocês esse apontamento. E pensando a questão do idoso, né, eu não me apropriei muito profundamente, mas o DSM trazendo aí apontamentos para que a idade, né, a velhice apareça como transtorno, né? Eu preciso me aprofundar mais. Era só isso. Parabenizar vocês imensamente. Obrigada, Noilza, pela sua contribuição. Essa teoria também me faz remeter aqui no âmbito do direito, a teoria lombrosiana, né? Quando a gente vê que nós ainda, a gente sabe, né, que César Lombroso, ele já tinha aí os potenciais criminosos baseados na feição, nos traços negroides, na cor da pele, na raça, né? Para ele ali, medindo o crânio, medindo a orelha, né? A espessura do nariz, para ele, segundo o seu diagnóstico, aquela pessoa já era uma potencial criminosa nata, por conta dos seus traços e características genéticas. E isso provavelmente você falou no âmbito também da sua área de atuação, né? A gente sabe também que existem outras pessoas também, como Nina Rodrigues e inúmeras outras pessoas que a gente precisa, infelizmente, estudar, mas não dá certa algeriza, né? De pessoas ainda se depararem e acreditarem nisso, né? Por conta da nossa raça ou por conta de genéticas e de doenças que isso é inerente a uma população e isso só faz nos estigmatizar, né? Só faz ainda corroborar para que a gente seja aí acometido de inúmeras violências, isso impactando diretamente na nossa saúde mental, infelizmente. Acho que a próxima inscrita é a Claudete. Não sei se ela caiu, ela está aqui ainda. Claudete, por gentileza, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar aí as colegas, né? Na pessoa da doutora Camila, doutora Ana e as demais. Dizer que estou muito feliz aqui em reencontrar minha amiga doutora Rosana Rufino. Dizer que aproveitar a oportunidade para contemplá-la e vê-la depois de alguns tempos sem nos ver. É muito interessante nos reencontrar nesta palestra. E dentro desse contexto, queria que a doutora Ana Paula pudesse discorrer um pouquinho em relação à juventude, né? No contexto da promoção de saúde mental,
pensando que hoje, quando falamos, né, da questão da negritude, enquanto falamos da questão das mulheres negras, né, o jovem hoje, o Brasil ele se encontra no ranking onde ele está no 75 lugar, não sei nem como falar isso, onde o jovem não tem expectativa em relação à sua promoção de saúde, não tem expectativa de empregabilidade, não tem expectativa no contexto da educação, né? Como promover a saúde mental para esta população também, né, nesse contexto da juventude, de pessoas jovens, né, que hoje se encontra hoje sem expectativa alguma, até sem questões sem política pública, sem questões que promovam para o jovem um lugar, um contexto, né, de obter um lugar. Então, gostaria de que a doutora Ana trouxesse algo que pudesse estar norteando dentro deste assunto. Obrigado pela oportunidade. Seu microfone. Agradeço, Claudete, pela pergunta. Ainda sobre a contribuição que a colega Noilza trouxe, eu fiquei pensando, né, do período colonial em que os negros eram tidos como pessoas desprovidas de alma, né? Então, imagina o que isso inscreve dentro de uma psique, uma pessoa que passou durante muito tempo, inclusive achando que a sua mera condição, né, de cor lhe deixava em uma condição subalterna, né? E aí a gente pode pensar também, quem tiver interesse, não sei se todos aqui já ouviram falar ou já leram algo sobre o Juliano Moreira, né? Juliano Moreira, ele foi baiano, um médico revolucionário no tratamento em saúde mental. Ele revolucionou as práticas e os cuidados em saúde mental, né? Embora pouco referenciado, pouco mencionado, invisibilizado e silenciado muitas vezes, né? Algumas práticas por ele fortalecidas só ficaram conhecidas através de outros nomes. O Juliano Moreira, ele traz grandes contribuições, né? Inclusive no olhar para o cuidado também em saúde mental da população negra, sobretudo. Claudete, com relação à sua pergunta, é uma pergunta de fato bem complexa, importante também, né? A gente sabe que diante do contexto, sobretudo o contexto que a gente está vivendo, como eu disse, embora vivamos em um cenário pandêmico, tantas outras endemias e outros contextos foram apenas agravados, né? Como eu pontuei, muitos fatores e muitas realidades para nós já eram familiares, só se deram cronificadas. E dentro desse contexto, o jovem negro, sim, tem sido um grande alvo, né, das estatísticas, por assim dizer, como você trouxe aí alguns números, né? Hoje, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia, eles falam e trazem, inclusive, materiais para a gente tratar exclusivamente da saúde mental de adolescentes e jovens negros. Os números de óbitos por suicídio entre jovens negros tem sido realmente alarmante, né? E as principais causas que se apontam nesses estudos são, de fato, os problemas relacionados às desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional, né?
A própria política nacional, que foi uma das coisas que eu mencionei, que é uma conquista da população negra, embora a gente vê na prática ainda pouco preparo da rede de saúde para lidar com a população negra, a maior população que acessa o Sistema Único de Saúde, diga-se de passagem, né? Ela reconhece o racismo e as desigualdades raciais, o próprio racismo institucional, como determinantes sociais para produzir saúde ou adoecimento, né? Então, a gente sabe que essas condições fora da margem e que levam à ausência de garantias de direitos desses jovens, levam à condição de adoecimento. Então, eu entendo, Claudete, que a via para que se busque promover saúde é de uma via muito mais longa, por assim dizer, né? Porque é preciso justamente pensar em políticas públicas para promover saúde no sentido de tratar e de cuidar das desigualdades étnico-raciais e tantas outras. Por isso que eu sempre volto aqui e falo da importância da gente se articular dentro da coletividade para promover saúde. Que é para a gente pensar e falar abertamente, né, sobre o racismo, sobre os estigmas, inclusive em torno desse tema. Eu tenho recebido muitos jovens com queixas, né, e com psicopatologias pensando dentro de um contexto de adoecimento psíquico em torno de quadros depressivos, né? Em torno da temática do suicídio, que ainda é tão silenciado, né? Dentro da questão da saúde mental, e de fato é urgente cuidar da saúde mental da população negra, mas eu consigo ver realmente um contexto mais amplo de pensar e articular coletivamente, né, formas de promover politicamente saúde a essa população. A gente teve até, Claudete, recentemente, um manifesto em defesa de uma psicologia comprometida com a saúde mental da população negra, que foi uma articulação de psicólogos e psicólogas negras, pesquisadoras, né? Que foi uma iniciativa do AMPSINEP, pensando justamente, sobretudo, a saúde voltada para o contexto de jovens negros, que, sobretudo, é uma das populações mais atingidas, né? Pelo racismo e por todas as suas formas de violências e violações aí. Obrigada, Ana. Claudete, você foi contemplada aí com a resposta que, para mim, na minha opinião, está irretocável da Ana. Inclusive, é algo que a gente precisa falar, né? Em se tratando que o mês de setembro se avizinha. Muito se fala de setembro, de campanha de Setembro Amarelo, né? Que já existe aí desde 2014, mas poucos fazem aí o devido recorte. Eu nem costumo dizer essa palavra recorte, porque eu acho que a gente precisa falar sobre, sim, o alto índice, né, de suicídio de adolescente, de criança também, que pouquíssimas pessoas falam, né? Ainda mais com essa onda aí de internet, que muitos se espelham, né? Nesses profissionais que se lançam na internet, que muitos se comparam, né? Que inclusive tiram as suas vidas por conta, né, de violências, microagressões, né, já proferidas dentro desse ambiente virtual, onde muitos se sentem à vontade para cometer crimes. Então, muitas crianças e adolescentes vêm aí ceifando suas vidas por conta de violências, de agressões, de racismo e de bullying, né? E aqui a gente sabe que também racismo e bullying caminham de formas distintas, não podem ser contempladas numa única tipificação, porque não são coisas iguais, né? E a gente precisa falar sobre isso, né? E se tratando que os adolescentes que mais morrem são do sexo masculino,
e a gente também já pode falar sobre essas questões de masculinidades, né, de chegando nesse período de adolescente, de comparar, muitos começam a fazer uso de anabolizantes, né, porque não estão no padrão inserido de homem aprazível, né, dentro do ambiente escolar. E aqui eu já chamo a atenção também que o núcleo escolar, a instituição de ensino, ela tem papel significativo na vida dessas crianças, desses adolescentes, que precisa também, né, porque está dentro do ambiente, em se tratando que o ambiente escolar é um ambiente extremamente violento, né, e que muitas escolas ainda, infelizmente, eximem aí as responsabilidades, né? Então, é preciso também falar sobre isso, né? Já arrisco aí que o próximo evento também pode, da comissão, já pode abordar essa temática, né? E estreitando esse nicho aí de linha de raciocínio. Acho que é isso. Vocês têm contribuições, mais dúvidas, perguntas? Eu gostei muito, Ana, da sua exposição. Muito obrigada pela sua presença, me contemplou demais, me fez aí abrir a minha visão, meu campo de visão, para que a gente pudesse refletir. Você trouxe tanta coisa, né? Eu, como mulher solo, ainda não tenho a imensidão de quanto das minhas iguais ainda sofrem, né? Porque ou tem a pele mais retinta, porque são mães solos que estão aí na linha de frente, que são pessoas que subsistentes de suas famílias, né, e que precisam fazer os seus trabalhos múltiplos, né, não só fora remunerado, como você muito bem pontuou, o serviço não remunerado também, ele é deveras exaustivo, e não só no ambiente materno, mas acho que em várias situações aí de grupos de mulheres que estão inseridas na sociedade. Eu agradeço a presença da Noilza. Foi um prazer te conhecer, Noilza, grata, viu? Pelo engajamento, pela participação. Agradeço a presença da Jaqueline, agradeço a presença da doutora Rosana Rufino, que sempre está aqui compondo com a gente. Agradeço a presença do Juca, que é um homem preocupado, engajado com essas temáticas e lutas. Obrigada, Juca, por estar presente aqui, viu? Agradeço a presença da Áurea, da Bruna, da Elane, da Letícia, da Denise, da Claudete, nossa querida companheira de trabalho. Obrigada, Claudete, por sua presença. Da doutora Vanessa, que é uma querida, que sempre acompanha os trabalhos da comissão. Muito obrigada, doutora. E da doutora Juliana Bernardo, né? Que é a nossa companheira aqui, membro da comissão, que também sempre nos acompanha. Muito obrigada, viu? Obrigada, Letícia, brigadão. E aqui eu fico a posto, se vocês quiserem, né, tecer algumas considerações finais, já para a gente se adiantar e finalizar esse mais um evento. Agradeço a doutora Riva por estar aqui como host, né, nos assessorando, né, cheia de cuidados aqui para com a nossa comissão. Leve os meus abraços, meus agradecimentos à diretoria toda santanense. Doutora Riva, muito obrigada. Eu, na verdade, quero agradecer pelo espaço, pela roda de conversa, para trazer um tema que atravessa a nossa existência enquanto mulheres pretas, né, que seguem em lutas pela vida, porque a gente não aceita mais sobrevida, né, o nosso desejo é de viver. Então, eu trago aqui também para todos que compõem, que a gente possa seguir, de fato, compondo essa luta. O racismo, ele é um problema nosso, embora não fomos nós pretos que inventamos o racismo, nós nos dispomos a resolvê-los, mas sozinhos a gente não consegue, né? Então, o convite é esse, para que a gente possa seguir falando, dialogando. Só é possível, inclusive, né, pensando para o olhar da psicologia, cuidar dessas inscrições e de todos os efeitos psicossociais que o racismo produz, compreendendo o que é o racismo. A cada escuta que chega, né, no equipamento ao qual eu estou inserida e que eu vou me permitindo, né, ouvir essa outra pessoa do que ele traz, só compreendendo o racismo
é que eu compreendo a dimensão da dor, do sofrimento e das inscrições que ali são produzidas, né? Então, que a gente possa seguir dialogando, politizando. Eu entendo que só diminuindo e seguir produzindo políticas, né, e diminuindo as desigualdades, que a gente pode seguir cuidando de nós para nós, entre os pares. E vamos, gratidão por esse espaço, gratidão pelos presentes, pela colega Claudete, que está aqui, nossa companheira de trabalho. Noi, gratidão imensa pela sua presença aqui, e a todos, todas e todos presentes pela participação e pelo espaço para dialogar um tema tão oportuno. Gratidão à doutora Camila, colega, amiga querida, pelo convite. Imagina, seja muito bem-vinda e volte tantas outras vezes. A gente precisa falar sobre estreitar aí nosso campo, né? Expandir o nosso campo de visão, falar sobre outros grupos que também são aí ameaçados. E muito obrigada, gente. Agradeço a presença de cada um de vocês. Ótima noite, ótima semana. Até a próxima. Acompanhe os trabalhos da comissão no nosso Instagram, canal oficial, @cepir.oabsantana. Lá vocês ficam sabendo dos trabalhos, publicações da comissão, e também sigam a nossa, né, o nosso institucional OAB Santana também no Instagram, e a nossa página, né, o site da subseção da 125ª subseção. Lá tem as comissões que também desenvolvem trabalhos maravilhosos e profícuos, que vocês também podem, interessados, acompanhar também seus respectivos trabalhos. Obrigada. Muito boa noite a todos. Tchau.